Olá desenvolvedores, aqui é Papai Maker, trazendo um vídeo para vocês, mais um videozinho, saindo um pouquinho da sequência, entrando agora pro Blender. Antes de começar o vídeo, não se esqueçam de dar aquele like no capricho, porque eu vou ensinar uma técnica bem legal para vocês. Se vocês não darem like agora, quando o vídeo chegar no ponto, vocês vão querer dar like. Esse vídeo é muito legal. Tô trazendo um pouco mais de Blender para vocês e algumas técnicas bem legais, tá? Quando a gente desenvolve um jogo 3D, a gente está usando objetos 3D, a gente tem que, além do objeto, a gente tem que ter a textura do objeto, né? Então, a gente tem dezenas de técnicas para pintar o nosso objeto. Só que existem dois tipos de pintores. Existem os artistas muito bons e aqueles igual a mim que quebra o galho. Eu não sou bom artista. Eu sou bom programador, mas artista não sou dos melhores. A gente se adapta. Então, é interessante a gente aprender a usar as técnicas que permitem que o computador faça o trabalho pesado, que é o que eu vou ensinar para vocês aqui. Como fazer com que o nosso Blender crie efeitos onde depois a gente só tem que definir as cores e fazer alguns acabamentos, tá? E ele gera um efeito que fica muito profissional, fica muito show de bola. Então vamos lá. Existe um tipo de esquema de pintura onde a gente procura realçar as partes fundas, tá? E as bordas aqui, ó. Tá, isso é legal, por exemplo, para fazer em rochas, tá? Então a gente tem uma borda aqui, ó, que eu quero que essa borda ela fique mais clarinha, como se ela tivesse um pouco desgastada, e aqui mais escuro, como se ela fosse um tipo de sujeira, né? Então a gente consegue fazer esse tipo de efeito, e isso faz com que todas as formas fiquem bem realçadas, né? Um profissional viria aqui e ficaria pintando à mão os cantinhos, tá? Pegaria aqui e ficaria pintando a bordinha de branco, isso dá muito trabalho, né? E para fazer uma pintura dessa numa escultura dessa aqui completa, demoraria demais. E muitos de nós que fazem jogos independentes, muitas vezes a gente também produz o próprio gráfico e a gente não tem muito tempo para ficar fazendo esse tipo de coisa. A gente quer que tenha uma boa qualidade com o mínimo de consumo de tempo possível, ok? Então eu vou passar para vocês o processo e um macete bem show de bola. Tá? Eu aprendi algumas coisas em outros canais gringos, né? Adaptei, mudei, mexi e deixei o recurso mais simples e facinho da gente usar, tá? Então eu consegui criar uma estratégia bem legalzinha para a gente trabalhar e deixar esse efeito bem show de bola. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Vamos vir aqui no UV Editing e a gente vai ter que separar esse cara aqui, ó, no mapa UV dele aqui, né, para ele poder fazer a pintura, tá? Então eu simplesmente, gente vindo aqui, ele tem que estar aqui no modo de Edit, tá? Ele, se vocês simplesmente pegarem um arquivo, né, então aqui no Layout, tal, e apertarem aqui, ele entra para vocês aqui no modo de Edit, estando com o objeto selecionado. Vou apertar U e vou colocar aqui, ó, Smart UV Project, tá? Eu vou aumentar bastante isso aqui e vou botar uma ilhazinha que é uma separação entre as partes. Uma quantidade de ilha, vou apertar OK, vai demorar um pouquinho. Se vocês colocarem uma quantidade de ilha aqui maior, um número maior, as partes que são separadas ganham uma distância entre eles. Isso evita, por exemplo, manchar quando está pintando, tá? Se vocês tiverem umas ilhas muito próximas, pode acontecer de uma tinta passar um pouco para outra e fazer umas manchas. Ok? Então ele veio aqui, né, e preparou o nosso UV Mapping, né, que são todas as faces do nosso modelo espalhadas num plano 2D, onde se tiver qualquer cor que estiver nesse ponto, por exemplo, desse triângulo, que é algum triângulo aqui dentro, vai ser transferido aqui, tá? Esse mapeamento é importante porque isso vai ser a área que ele vai usar para fazer o cálculo da onde ele vai colocar as cores na imagem. Então, uma vez que a gente fez isso, agora a gente pode vir aqui em Shading, é aqui que a mágica é feita. Então a gente tem o nosso objeto aqui no Shading. Se a gente olhar aqui, ó, não tem nada aqui dentro, ok? Por quê? Porque esse objeto não tem nenhum material adicionado a ele. Geralmente quando a gente abre o Blender tem um cubo, e esse cubo tem um material, mas quando a gente faz a importação de algum arquivo, como esse aqui que eu fiz, o STL dele, do Coringa, então ele não vem com material. Então o que eu vou fazer? A gente vem aqui, ó, nessa bolinha aqui e escolhe um material para ele. Eu posso criar um material novo ou já aproveitar o material que era do cubo anteriormente. Então eu vou clicar aqui e vou escolher o material, ok? Se vocês, é uma dica importante, tá? Sempre quando vocês forem criar um modelo para o jogo, coloquem aqui especificamente o nome do material, senão pode misturar na hora de fazer a importação na engine que vocês estiverem usando, ok? Então eu vou chamar aqui de
Coringa material, ok? Isso é super importante. Então, como agora ele tem um material adicionado a ele, a gente tem aqui o nosso shader. Isso aqui é como podem ver aqui, está escrito shading, tá vendo? Isso aqui é como se fosse um shader, só que visual, ok? Então isso aqui a gente pode criar shaders, tá? Usando essas caixinhas e colocando opções. Vamos lá, primeira coisa. Se a gente pegar um objeto tridimensional, a gente percebe que tem pontos altos e pontos baixos, tá vendo? Alto e baixo. Então, se a gente pensar por números, né, a gente pode ter um volume negativo, onde está, vamos dizer assim, fundo, e mais positivo, onde está levantado. Então, a gente consegue entender isso, e o pessoal que desenvolveu o Blender criou um esquema para a gente poder saber os valores, tá? Eu, estando aqui, ó, nessa área, vou apertar Shift A, vou clicar em Search e vou escrever aqui, ó, Geometry, tá? E vou pegar esse cara. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. Então ele consegue passar para a gente informações sobre o nosso objeto, tá? Na sua geometria. Agora eu vou vir aqui e vou apertar assim, Shift A, clique, Color Ramp. E vou colocar ele aqui, ó. Ok? Agora eu posso vir aqui, por exemplo, e fazer isso aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, o que eu estou fazendo? Ó? Eu estou pegando a geometria dele, pegando esse pointness e passando a informação para cá. Ó. Então eu estou dizendo pegar essa informação e passar para cá para ele efetuar os cálculos em cima das cores aqui, ó. Vou adicionar aqui agora um multiplicador do tipo Math, tá? E aí eu vou pegar a cor e vou jogar aqui. E eu vou jogar o valor daqui no surface da saída, ó, tá? Notem que ele vai ficar totalmente branco. Se eu mexer aqui, ó, o que vai acontecer, ó? Ele vai começar a mudar a cor dele lá, ó, tá? Ó, ele começa a afetar. Então com isso aqui a gente já começa a afetar o objeto. Só que eu não vou conseguir enxergar isso aqui, ok? Então para mim poder enxergar o efeito aqui, ó, eu vou vir aqui nessa opção aqui, ó, do Render Properties, vou clicar aqui. E aqui onde está Eevee, eu vou selecionar Cycles. Ok? Então agora eu mudei a máquina de renderização para Cycles, que vai ser a responsável por gerar imagens de renderização no Blender. Aí eu vou vir aqui e escolher essa opção aqui, ó. Tá? Essa opção é a opção renderizada. Se vocês repararem aqui, ó, já começa a aparecer umas marquinhas aqui, ó. Então o que acontece, ó, eu consigo vir aqui agora e fazer os ajustes, ó, e começar a configurar as bordas, ó. Olha que legal. Ó. Tá vendo? Só esse pequeno ajuste aqui, ó, eu comecei a configurar. Isso aqui é para acertar a claridade, ó. Quanto maior o número, mais claro, quanto menor o número, mais escuro, ó. Olha que legal. Tá vendo? Então a gente consegue fazer isso aqui, ó. A gente pode adicionar mais níveis de cores aqui, ó. Eu posso, por exemplo, adicionar uma aqui e eu quero que esse nível aqui seja um pouco mais escuro, ó. É um nível intermediário. A dica que eu dou é mexam aqui no centro, ó. Tudo tem que ficar próximo do centro aqui, ó. Ó. Quanto mais próximo do centro, mais legal. Olha como fica super show, tá vendo? Ó? Ó, ele criou todas umas marcas, vocês estão vendo? Para vocês aqui, ó. Que se vocês fossem pintar isso aqui à mão, ia ser super complicado e fica super natural, porque ele está usando a própria geometria do objeto como informação para gerar todo esse sombreamento. Olha que show de bola que fica, tá vendo? Aí o que acontece? Aqui importante é o seguinte, a gente pensar que quanto mais branco tiver, né, menos cor vai ter. Então a gente pode escurecer um pouco mais, tá? Para tentar achar um ponto onde ele vai ter uma coloração bem legal, e aí consegue acertar aqui, tá? Ó, vendo? Isso aqui é legal para fazer pintura de tanque, pintura de caminhão velho, vocês podem fazer sujeira, olha aí, ó, né? Então a gente tentando acertar essa parte, eu quero deixar ele um pouco mais escuro em alguns pontos e em alguns pontos específicos, tá vendo? Bem mais brancos, tá vendo? Olha lá. Olha que super simples, ó. Tá vendo?
puxa um pouquinho, mas o branco ele vai clareando as bordinhas. Olha que legal o efeito que fica. Tá? E aí vocês podem ir acertando. Eu gosto de usar esse B-spline aqui, ó. Ele fica mais suave as bordinhas. Fica bem mais suavezinha as bordinhas, ó. E aí fica pelo gosto de vocês o que vocês querem fazer. Ó. Vai ficar ao gosto de vocês, tá vendo? Vocês podem tentar salientar mais o branco, agora deixar o branco bem marcadinho na borda. Puxando isso aqui um pouquinho para cá, para separar um pouco o branco, tá vendo? Ó, do cinza, tá? Lembrando que o que é cinza vai ficar colorido depois, ok? Então, uma vez que a gente acha um ponto aqui, ó, tá vendo? Ó, tudo marcado, agora a gente tem que fazer a mágica. Isso daqui é só um tipo de preparação, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui, ó, vou apertar Shift A, Texture Image Texture. E vou criar esse carinha aqui, ó, tá? Aí eu vou clicar New e vou escolher aqui, vou chamar de Coringa Texture, tá? Aí, se vocês preferirem, pode deixar um tamanho grande, tá? Porque assim a qualidade da textura aumenta no jogo. Aí vai depender do que vocês estão fazendo. Se é para celular, por exemplo, não pode deixar muito grande a textura de um objeto. Isso é bem grande, tá? Para um objeto apenas. Então, se o objeto, dependendo do jogo, não precisar ser tão detalhado, vocês podem diminuir a imagem, tá? Eu vou dar um OK e a gente criou esse carinha. Vou dar um zoom para a gente olhar. Então ele está definido essa textura aqui, ó. Então vejam bem o setup, ó. A textura ela fica solta. E a gente montou todo esse setupzinho que joga isso aqui, ó, para o material do objeto, o resultado desses cálculos matemáticos. Isso aqui não é uma imagem, é resultado de um cálculo matemático, ó. Jogou aqui, beleza. Agora a mágica é o seguinte, ó. A gente vai vir aqui, tem que estar no Render Properties, ok? E a gente vem aqui em Bake. Bake em inglês significa cozinhar, preparar, tá? Vocês estão, tipo, preparando um bolo, deixando ele pronto. Então por isso chama Bake, tipo de cozinhar. Aí aqui, ó, no Bake Type a gente vai escolher a opção aqui, ó, Emit. Isso é super importante, porque eu não quero dar bake em sombras nem nada. Eu quero dar o bake na cor que o objeto está emitindo, que é essa coloração. Eu não quero que ele adicione sombreamento de lâmpadas que estejam no cenário nem nada. Apenas a coloração que a gente calculou. E aí eu vou apertar aqui Bake. E aí a gente vai aguardar aqui renderizar. Eu vou pular esse pedacinho para vocês, porque às vezes demora 1 ou 2 minutinhos, ok? Tá? Então agora terminou o nosso bakering, né? A gente cozinhou. E olha como que ele criou a imagem aqui, ó. Ele pegou toda aquela coloração complexa que ele gerou matematicamente e fez ele cozinhou, ele gravou numa imagem, ó. Tá vendo? Uma imagem 2D. Então agora o que acontece? A gente tem todo o mapeamento calculado que ele fez matematicamente fixado numa imagem. Então agora eu não preciso mais desse cara. Eu vou deixar o Ctrl pressionado e com o botão direito do mouse eu vou clicar e arrastar e fazer uma linha, ó. Pum, ele vai cortar, tá vendo? Agora, como isso aqui não está conectado com nenhuma saída aqui, ó, ele vai ficar sem a imagem. Agora eu posso vir, colocar esse cara aqui e jogar esse cara aqui, ó. E aí ele vai jogar lá. Ou eu posso pegar aqui direto e jogar aqui, ó. Tá? Também funciona. Eu estou pegando agora a imagem. Lembrando, a gente pegou tudo isso daqui, ó. Ok? A gente pegou todos esses caras, cozinhou ele numa imagem que está aqui. E ele estava aqui antes. Então a gente pegou o resultado desse cara, cozinhou na imagem, deu um bake. E agora eu tenho essa imagem gravada. Agora eu estou pegando os dados direto da imagem e jogando aqui, ó. Agora eu posso vir aqui, por exemplo, no Layout, ó, e escolher a opção aqui, ó, Texture. E ó, agora ele puxa a textura. Essa textura não é mais calculada. Essa textura é o resultado real da imagem que a gente fez usando aquele efeito. Agora eu vou vir aqui em Texture Paint e vou colocar aqui, ó, Image Save All Images. Isso é super importante, porque se vocês fecharem o Blender sem fazer isso daqui, ó, vocês perdem as imagens, ok? Agora para pintar é mágica. Tá? Eu vou vir aqui, ó, tô aqui com a parte da pintura, vou escolher aqui a cor que eu quero, vou pegar o cabelo dele, um pouco escuro o cabelo dele, e aqui no Blend eu vou colocar Overlay. Agora é só começar a pintar, ok? Tudo que é preto, por isso que eu tô falando, vocês têm que acertar isso aí. Tudo que é preto, tá?
vai ficar da cor do overlay, tá vendo? E o branco fica branco, como se tivesse desgastado. Olha lá. Aí ele cria esse efeito aqui, ó. Aí vocês conseguem ir pintando a imagem, ó, só passando, ó, tá vendo? E aí fica divertido, tá? Então o resultado final aqui vai depender muito, tá? Como ele é o Coringão, ele tem umas manchas, né? Porque ele joga umas pinturas meio zoadas no cabelo. Esse Coringa aqui ele é bem zoado, isso é legal. Então, tá vendo, ó? A gente consegue dar um efeito bem show, ó, sem trabalho nenhum, ó, que legal. Se fosse fazer isso aqui à mão, seria bastante trabalhoso, ó. Então agora é só vindo, pintando aqui, ó, com o mouse. Se alguém tiver a mesa de desenho, usa a mesa, tá? Tá vendo, ó? Não requer habilidade artística nenhuma, eu só tô literalmente jogando a cor onde eu quero aqui, ó, que legal. Tá vendo? Né? Tá? E a gente vai pintando, ó. Aí eu posso pegar aqui, ó, um branco. Eu posso jogar no rosto dele aqui, ó. Ok? Vou pegar uma cor de pele de Coringa zoado aqui, ó. Jogar meio do lado aqui, ó. Tá? Lembrando que o que é cinza, ó, fica com a cor, ó, tá vendo? Pegar um vermelhão aqui, ó. Aqui eu posso apertar F para aumentar ou diminuir. Shift F para aumentar a força. Ó. Vou diminuir um pouquinho a força e posso passar aqui, ó. Tá? Vocês podem colocar aqui, por exemplo, mudar o modo de pintura para mix, por exemplo. Ali vai pintar por cima, tá vendo? Para fazer algumas coisas, ó. Né? Aí, fazer as manchas do Coringa. Tá? Overlay, então vocês podem trocar isso aqui para efeitos diferentes, tá vendo? Vamos pintar aqui o pescoço dele, ó. Né? Pegar um roxo aqui para a roupa dele, ó. É uma técnica super simples. Tá vendo? Que vocês podem aplicar, ó, e não dá trabalho nenhum. Olha que super legal, tá vendo? Não dá trabalho nenhum, ó. Legal é que vocês podem dar zoom para mexer com o tamanho da ferramenta também, ó. Tá vendo? Se vocês passarem várias vezes, ele escurece a cor, ó. Então vocês conseguem fazer várias tonalidades. Se eu passar de novo, eu tiro, clico, desclico o botão e clico de novo. Aí, ó. Super tranquilo. Vou pegar branco aqui agora, ó. Dar uma clareada aqui, Shift F, vou aumentar um pouco a força aqui, ó. Deixar a camisa dele mais branca. Né? Tô fazendo manchadão mesmo, porque a ideia é mostrar o conceito para vocês. Gravata dele, ó. Olha que super show, tá vendo? E aí é uma questão de vocês se adaptarem, né? Vou dar um Alt clique aqui, ó, para mexer, rodar em volta do olho, ó. Tá? Pegar um verde, que eu ainda tenho um olho verde. Posso pegar um preto aqui, pintar no meio, ó. Alt clique aqui agora. Pegar um verdinho. Pintar aqui em volta do olho, pretinho, ó. Vocês fazem com mais paciência, só estou fazendo para mostrar para vocês, ó. Aí a gente faz uma pintura super show, tá vendo? Aqui, ó, né, nós temos a nossa imagem com toda a pintura que a gente está fazendo, tá vendo? E aí fica esse efeito super show de bola, sem muito trabalho, né? Super tranquilo. E aí o que vocês fazem depois disso? Vocês podem pegar os objetos e fazer testes, ajustar aqui configurações diferentes até achar um ponto legal. Né? E aí a gente tem, deixa eu já voltar pro Eevee aqui, ó. E aí a gente tem ele pintadinho aqui, ó. Tá vendo? Se a gente colocar ele no jogo é mais ou menos assim que ele vai ficar lá no jogo, ó. Tá? E aí vocês ajustam, configuram até achar o ponto ideal para ficar lá. Ok, pessoal? Super tranquilão, ó, divertido e usando o Blender para fazer o efeito que vocês não vão precisar se preocupar em fazer. E aí fica uma pintura super show e vai parecer que foi um profissional que fez todo esse trabalho, todos esses efeitos aqui. Ok, pessoal? Não esqueçam de caprichar no like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal que a gente está sempre botando conteúdo legal aqui para vocês. Comentem, façam perguntas, porque assim o YouTube sabe que esse canal é de interesse, o pessoal está gostando e ele começa
a oferecer para mais internautas para poder estar acompanhando aqui o canal. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo.